Dados do Sistema de Registro e Ocorrências de órgãos ligados ao governo do estado apontam uma queda de 50% no número de mortes de ciclistas de 2012 a 2014. Desde 2012, o número de mortes vem caindo gradativamente no estado. Na capital, 5 mortes foram registradas em 2014. Mas será que essas estatísticas refletem em cidades menores? Em Paranaguá, se utiliza a bicicleta para trabalho e não só para lazer. Os números de acidentes por aqui são consideráveis, muitas vezes por imprudência no trânsito. Os ciclistas não utilizam corretamente a ciclofaixa e se arriscam em ruas movimentadas. A nossa equipe conversou com um especialista de trânsito para fazer um comparativo dos índices do estado com a realidade do município. Os dados verificados nessas pesquisas demonstram bastante a capital, Curitiba, o qual não é tanto usado a bicicleta como cidades menores. Curitiba utiliza muito o transporte coletivo. Paranaguá é uma cidade que oferece isto para o ciclista, que é uma cidade plana. Aqui tudo não é tão longe, o povo vai de bicicleta para o trabalho, não usa só para o lazer, e sim para o trabalho. Hoje nós chegamos a ponto de ter 2 bicicletas para cada um veículo na cidade de Paranaguá, ou seja, praticamente cada cidadão, quase cada cidadão paranaguara tem uma bicicleta em casa. Então, isso incentiva a economia, faz bem para a saúde, polui menos o meio ambiente e faz com que a pessoa se sinta mais à vontade em conduzir. Mesmo porque hoje nós temos umas condições melhores na cidade de Paranaguá. O ciclista, ele hoje tem ciclofaixa para ele poder transitar, que leva ele de um bairro ao centro da cidade. A imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes envolvendo ciclistas. Muitos andam fora da ciclofaixa, no meio da rua, se expondo a vários riscos. Muitos dos ciclistas, eles são negligentes ao perigo. Porém, muitos deles não têm o conhecimento do perigo, porque eu posso acreditar que praticamente todos os motoristas de automóveis, de veículos motorizados, são ciclistas, mas nem todos os ciclistas são condutores de veículos motorizados. Então, eles não têm a noção de que um veículo precisa de um tempo de reação, uma distância de frenagem para uma distância de parada. Eles acham que o veículo para de imediato, o automóvel não para. Eles não entendem que o condutor do veículo muitas vezes está desatento com algumas outras coisas. Um aplicativo muito importante hoje, mas também que traz muitos acidentes, é o celular, que as pessoas estão usando muito isso, não só para falar, mas também para tecer comentários, escrevendo na direção. Infelizmente, uma imprudência do condutor e o ciclista acaba despercebendo disso e se envolvendo em acidente. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece no artigo 105 a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança, mas poucos ciclistas conhecem a lei. O ciclista deve transitar na mão de direção, no sentido dos demais veículos, ao bordo da pista, quando não houver uma ciclofaixa. Essa é a forma de transitar. Também fala que ele deve utilizar um capacete, ou seja, traumatismo craniano é o índice de 80% a 90% em morte de ciclistas e motociclistas. Então é preciso que o ciclista tenha atenção e também o condutor do automóvel. Mas lembrando, a responsabilidade maior é do veículo automotor, mas nem por isso o ciclista deve abusar, porque o maior prejudicado é ele. Outro problema são as famosas bicicletas elétricas. Será que os condutores podem usar a ciclofaixa? A bicicleta elétrica é permitido, ela deve transitar também pela ciclofaixa ou ciclovia, utilizando todos os equipamentos, capacete e tal, e usar a iluminação, o vestuário adequado, luvas. Perfeito, ela pode, desde que ela não passe de 25 km por hora. Ela não precisa de uma habilitação para isso e nem um licenciamento até que o município não cobre. Mas nós temos uma nova modalidade, que é a bicicleta que a pessoa está colocando no motor. Estão adaptando o motor nessas bicicletas comuns. E ela passa de 25, e aí ela entra na categoria de ciclomotor. Pela legislação, é necessário uma ACC, autorização para conduzir ciclomotor. E também necessário o licenciamento. E, infelizmente, muitas dessas bicicletas elas chegam a 80 km por hora, ultrapassam automóveis e não segue regra alguma. Muitos condutores reclamam que levam até um susto com esses veículos. E, infelizmente, aqui em Paranaguá nós tivemos uma morte de um adolescente com uma bicicleta dessa. Então, é importante que o órgão público, que o município se atente para isto, para que não tenhamos mais morte, para que então depois venha tomar uma providência. O Demutran realiza campanhas de trânsito para orientar os ciclistas. Quando os ciclistas forem utilizar
a bicicleta no trânsito, ficar atento, andar sempre nas ciclofaixas, onde não houver ciclofaixa ou ciclovia, andar sempre nas mãos dos veículos, não andar na contramão, prestar atenção nos semáforos, obedecer aos semáforos. Nos cruzamentos, no binário, a gente está tendo um grande problema que os veículos, na maioria das vezes, não estão parando, porque as ciclovias são bidirecionais. E os veículos eles não estão atentos nessa parte, eles acabam olhando só para um lado do binário e acabam esquecendo de olhar para o outro lado que vem ciclista. Então, a gente pede para que os motoristas tenham uma maior atenção nessa parte também. E a campanha Maio Amarelo, no próximo mês, vai frisar a conscientização no trânsito. O Maio Amarelo foi um mês instituído para que todos juntos tenham a mesma função, a mesma ideia de fazer o possível para evitar e diminuir o número de acidentes com vítimas e mortes. Nós podemos observar estatísticas que elas falam de 43 mil a 50 mil pessoas mortas por ano no nosso país. Mas essa estatística ainda ela é falha, porque essas mortes constam a morte no local e algumas delas que eles capturam essas mensagens ainda de uma semana, no máximo um mês, em alguns hospitais, mas não em todos no país. Então, essa estatística ela vai muito além de pessoas que morrem uma semana, um mês, 2 meses depois, devido ao acidente. Então, passa de 50 mil pessoas. E quando nós falamos em grande número de mortes, é coração, é câncer e acidente de trânsito. Então, uma guerra muito grande. Por isso que todos temos que pensar assim, quem está no veículo como condutor do automóvel, quem está como passageiro, quem está como ciclista, motociclista e quem está como pedestre. E principalmente também as autoridades que têm que pensar num trânsito seguro, que é a obrigação das autoridades, conforme o Código de Trânsito diz, pensar num trânsito seguro para todos.